Uma mulher transexual de 23 anos foi morta na madrugada de sábado em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê. Envolve o desaparecimento de uma jovem transexual. Da morte da transexual Samile Guimarães. O corpo de Emanuele, de 21 anos, foi encontrado num matagal num ponto afastado da cidade. Uma criança de 9 anos que nasceu menino, mas se comporta e se vê como menina. O Brasil é o país onde mais se mata travestis e transexuais no mundo. A expectativa de vida deles é de 35 anos. Isso quer dizer que eu me entendo como mulher. A minha identidade de gênero é feminina. Provar que você literalmente é uma mulher. E o juiz entendeu que, independente da genitália, eu sou uma mulher. Eu falava, eu sou Lineker, mas prefiro que me chame no feminino. E tem muita gente que tem medo desse assunto. Se você educa ele a respeitar o próximo, não precisa de minoria, não vai ter minoria. Eu achava que eu era uma pessoa diferente, eu era um estranho no meio das pessoas. E aí quando eu comecei a crescer e ter intrusos, que são os peitos, eu já achei isso estranho. Quando foi a primeira menstruação, eu chorava, falava, minha mãe, isso não é de mim, isso não é normal. E aí eu tentei pensar que eu era lésbica, mas eu nunca fui lésbica. E eu comecei a ter ali na minha adolescência também, eu lembro que eu me incomodava muito com o crescimento dos meus seios, por exemplo. Eu ficava assim, não pode crescer, eu não quero que isso aconteça. E aí, só que eu só comecei a meio que encarar realmente isso depois dos meus 18 anos, por exemplo. Foi mais ou menos aos 19. Foi quando eu tinha, sei lá, quando eu tava no ensino fundamental, na 8ª série, eu usei no Halloween umas roupas que mesclavam feminino e masculino. Pra mim, foram fases, foram evoluções. Mas de repente não é que ela não se aceite por ela mesma, mas é porque tem todo um meio que está em contrariedade com o seu eu. Isso lhe traz altos conflitos, então eu sou diferente de todo mundo, né? E todo mundo é como se de repente eu estiver diferente, eu percebo que todo mundo ao meu redor está me olhando diferente, eu percebo que eu não me sinto bem-vindo, eu não me sinto... que são as necessidades básicas do ser humano, de pertencimento, né? O ser humano ele tem essa necessidade, ele só vai se sentir amado, ele só vai se sentir acolhido, ele só vai se sentir vivo quando ele se sentir parte do meio. Eu, na verdade, não queria que eu fosse verdade, eu não queria ser trans, eu sou bem sério quanto a isso, na época, assim, eu lembro. Porque quando tu se aceita trans, tu tem que encarar muitas coisas, né? Tu sabe que muita gente é assassinada aqui no Brasil porque é trans. É uma luta contra, eu achei que eu ia ter uma luta muito grande contra a minha família, por exemplo. Só que eu acho que tinha muito aquele negócio, eu vou ter uma angústia muito maior de ter que encarar isso. E eu vou me angustiar ainda mais, só que eu descobri que eu já tinha uma angústia muito grande. De eu me olhar no espelho e me incomodava, eu sabia que o que eu via não era eu. As pessoas confundem muito sexualidade com gênero. Elas não sabem identificar o que é gênero, o que é sexualidade. Aí tu fala pra pessoa, sou um homem trans, hétero. Tá, mas qual que é a tua sexualidade? Eu sou hétero? Mas, gente, eu sou hétero. O gênero ele define o papel social, né? Ou seja, aquilo que eu vou ser, minha representatividade social. Ser masculino, ser feminino, ser neutro, enfim, né? É como se fosse sair do armário, né? Pra mim foi uma libertação total. Deu me sentir bem comigo mesmo. Mas o tratamento em si hormonal, eu faço acompanhado, né? Por psicóloga, né? É uma médica também, eu faço acompanhamento. Até por uma questão de saúde, né? Porque eu tenho que fazer exame em 3 meses para ver como tá as taxas, tanto do hormônio, tanto como tá a tua saúde mesmo, porque é muito controlado para não causar algum problema agora ou futuramente, né? Porque se der algum problema, eu preciso parar o hormônio por algum tempo. Então é uma coisa muito... As trans correm atrás do automedicamento por causa que essa burocracia é muito alta, entende? Para poder fazer os tratamentos hormonais. Que a burocracia é muito grande, é chato de fazer, eu sei que é chato. Só que o que eu vejo é que muita gente, por exemplo, está comprando receita
para os medicamentos, né, para o hormônio, e não fazendo acompanhamento, né? Então muitos trans estão colocando a saúde em risco. E isso é muito grande aqui no Brasil. Quem vai entrar, né, no consultório, quem vai entrar para ser atendido, para ser ouvido, nada mais é do que um ser humano, antes do que uma definição de um papel social, né, de uma questão de gênero, enfim, é um ser humano. A minha família, que é no caso o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito tranquila, mas a minha mãe tinha uns discursos bem transfóbicos, do tipo assim, ó, não passe do que os seus irmãos já foram, entende? Vamos colocar nas palavras que ela já me disse, que foram viado pode, traveco não. E eu falo, minha mãe, tu nunca viu, tu nunca notou, nunca percebeu, eu tenho certeza que você tem anotado. A minha mãe não sabe distinguir o que é gênero, o que é sexualidade. Aí eu falei pra ela, eu expliquei tudo, aí ela me escreveu uma carta, falando que eu aceito a sua sexualidade, mas não aceito o que você tá fazendo com o teu corpo. Tipo, mãe, minha sexualidade é hétero. Eu sou homem trans, é gênero. A gente vai entender que a família ela tem uma contribuição direta, né, para esse processo. Então, se há uma aceitação da família, torna-se mais fácil nesse processo, porém, se não há uma aceitação, a família precisa também passar por um acompanhamento, né, e tudo, para que não haja incongruências, né, para que não hajam, então, alguns problemas que já têm surgido em virtude dessa distonia familiar, né? Só que minha mãe chegou pra mim e falou assim, tá, tu é um menino no corpo de uma guria, né? Ela chegou pra mim e falou, então ela que me abordou assim. Eu falei, é isso aí mesmo. Ela sofreu pra entender o filho dela, só que eu sofri muito mais pra me entender. Então ela não deixaria que ninguém falasse mal de mim, ou alguém da família me falasse ou me maltratasse alguma coisa. Ela falou simplesmente, eu não vou, mas então tipo, eu vou escolher a pessoa da minha família, porque é meu filho e acabou. Um pai pode ir e procurar informações contigo, é a maneira onde mais tu vai se sentir confortável, porque tu vai sentir que tu tem um apoio, entende? É isso que porque só aceitar não basta, entende? Tu tem que procurar entender e compreender a pessoa para que ela não se sinta excluída e diferente. O grande problema, eu penso que esteja na sociedade. E a não aceitação da diferença do outro tem gerado todas essas questões, né, de conflito ao ponto de chegar à morte, de homicídios, enfim. A partir do momento que tu mostra para as pessoas que tu não tá ali para brincadeira, que tu não tá ali para chamar a atenção, as pessoas sentem um impacto. Vamos supor, se tu começa a tomar hormônio sem prescrição médica, aí as pessoas se assustam, tu começa a ter mudanças corporais, aí elas vão ver que aquilo não é brincadeira, entendeu? Mesmo tendo novelas, passa no jornal, passa na Globo, não tem aceitação 100%, acho que 5%. Se você falar que você é homem trans, nossa, você é um monstro, você é bizarro, você não existe isso, é homem e mulher e deu, acabou. É que exatamente, são leigas, né? Não tem conhecimento, porque tem muita gente que pode disparar um preconceito, uma frase preconceituosa, não por ser malvado, não por ter maldade, não por fazer aquilo para prejudicar alguém, e sim por não ter conhecimento, por ser ignorante, né, gente? E eu sofri muito bullying na minha escola, na infância, na escola, que as pessoas me chamavam de o machinho, porque eu defendia todos os meus amigos, defendia todas as minhas amigas, eu batia se fosse preciso, mas eu apaziguava. E aí sempre fui taxado assim, o machinho tá vindo, aí na minha adolescência, o sapatão tá vindo. Aí os jovens não têm respeito com os outros, entende? As pessoas mais jovens não sabem lidar, na verdade, com a transexualidade, com o diferente, entende? Na faculdade me trataram assim muito bem, né? Foi bem aceito, sim, até pela minha turma, porque eles me chamavam pelo nome de Registro antes, né? Eu mudei e eu comuniquei, então todo mundo me tratou super bem. É que assim, quando as pessoas ficam mais adultas, é diferente. Tem muita diferença de uma pessoa transexual no fundamental, no ensino médio, para uma pessoa na faculdade. As pessoas na faculdade já são mais adultas, cada um cuida, né, de si, então sofre menos represália, sabe? Tipo, as pessoas podem até te julgar na cabeça, mas
depois de uma certa idade, quando você tem o seu lugar na sociedade, você está na faculdade, poucas pessoas vão vir e vão apontar para ti, você é assim, e você é assado. Nesse processo, ela consegue transformar o meio, tentar transformar o meio, mesmo que o meio não se modifique em virtude dela, as pessoas acabam buscando o meio, que entra na adolescência, nos processos de identificação com os grupos e os pares e tudo mais. Então você vai acabar achando o meio para um processo de pertencimento, né? Para que você possa viver. Existem situações que aconteceram, que aconteceu, por exemplo, no Correio, que é um lugar que eu não esperava, né? Que foi até do própria organização deles, assim. E que eles não deixaram eu, por exemplo, retirar um pedido que veio para mim por causa do meu nome. Quem me atendeu até comentou, né? Tipo, então por que tu não mudou o nome de registro na documentação? Eu falei, não é assim, sabe? É um processo que demora de 6 a 1 ano, por exemplo. E se eu for pagar, é aí R$5.000. Para um juiz poder falar, não. Eu já sofri no trabalho também, bastante, porque eles não aceitam, né? Tu tem que ter o nome de registro no teu crachá. Tá, mas olha pra minha cara, tenho barba, como é que eu vou pôr o meu nome de registro se o meu nome social é método, entendeu? Então, infelizmente, para arrumar serviço, emprego, é bem complicado. As pessoas não aceitam de forma nenhuma. No primeiro ano do ensino médio, eu reprovei de ano porque eu fui estudar numa escola do bairro, inclusive, eu não vou citar nomes, porque não faz sentido, mas eu estudei em uma escola pública, daqui de Itajaí, e aí sofri um ataque bem complicado, que não teve, tipo, nenhuma atitude de superiores, que foi um moço subiu, né, um guri, um jovem do segundo ano, do mesmo ano que eu, mais ou menos, talvez mais velho, subiu num local alto, pegou uma merenda e tacou na minha cabeça, no primeiro dia de aula, eu acho. Esse ano eu perdi uma tia minha que era muito próxima, que ela teve muito presente na minha vida, assim, até na minha criação. E eu sempre achei que eu ia ter tempo para contar para ela, por exemplo. E ela tinha câncer e eu via que ela lutava muito, assim, então eu achava, nossa, eu vou ter mais pelo menos 2 anos com ela, com certeza. E aí, do nada, ela faleceu, não pelo câncer, então foi um negócio muito, tipo, e eu nunca contei pra ela. Eu tava, tipo, eu vou contar, e não contei, e no fundo, ela já sabia. Me fez tão mal, sabe, porque eu vi, gente, a gente acha que tem muito tempo para as coisas, sabe, e a gente não tem, então eu acho que isso também fica, acho que é uma coisa que eu aprendi, que a gente tem que aproveitar, sabe, e aproveitar as pessoas. Aí, acho que até as pessoas têm preconceito, sabe, tipo, gente, cara, a gente tá aí a gente tá vivo, sabe, a gente tá, cara, a gente complica a vida, né, então pra que a gente ficar agredindo, sabe, com intolerância? Mas quando você começa a perceber o personagem das histórias as quais as pessoas estão falando, você começa a ver que são pessoas como você, que são seres humanos, que não existe uma diferença na sua essência enquanto ser humano. As pessoas não sabem o quanto é difícil você usar uma faixa, ter que apertar, te machuca, te prejudica, entendeu? Então, pra mim, o meu maior sonho é fazer uma vasectomia. Quando eu comecei a namorar este menino, que foi o meu último, que durou mais tempo, os pais dele são pessoas inteligentíssimas, que eu tenho muito carinho por visitar, e os pais dele tiveram uma atitude que me surpreendeu bastante, que foi quando eu cheguei na noite preparar um jantar para conversar comigo sobre transexualidade. Eles foram pessoas que pesquisaram, que poucos fazem, para tentar me compreender. Isso foi muito legal, foi os melhores sogros da minha vida. É tão simples, sabe? Hoje em dia é muito simples tu encontrar conhecimento, encontrar coisas sobre. Então, eu acho que as pessoas só têm que se abrir, sabe? Se permitir sentar. Tem preconceito contra trans? Senta com trans. E sabe, conversa. A gente é uma pessoa normal, a gente tem nossos sonhos, a gente tem uma família. Eu, por exemplo, tenho minha namorada. Eu trabalho, sabe? Eu faço faculdade. Então, assim, a gente é uma pessoa como qualquer outra. Que as pessoas parem de diferenciar tanto e vejam como uma coisa mais comum. Respeito. É o que a gente quer, respeito. Só isso.